Opa, tô aqui com mais uma missão audaciosa para o canal, que é ler os livros do Bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis, em ordem cronológica. Então eu vou me debruçar aqui no maior escritor brasileiro, desde os seus primeiros suspiros românticos até o que seria ali o seu auge no realismo filosófico, que colocou ele no pódio da literatura mundial. Faz muito tempo que eu não leio nada do Machado. Eu já li alguns dos seus romances há alguns anos atrás. Eu tô mostrando aqui esse box da editora Livrarias Família Cristã. Ele é um box que traz aqui os romances do Machado e 2 volumes de contos. Eu não sei porque eles deixaram o Casa Velha aqui de lado nessa edição, mas enfim, né? Depois eu me arranjo com uma cópia desse livro. E para começar, eu vou falar então aqui do Ressurreição, publicado em 1872. Primeiro trabalho do Machado, de quando ele ainda estava experimentando ali, né? Aquele clima mais sentimental e mais cheio de suspiros do romantismo. Mas aqui a gente já percebe que mesmo nessa fase mais romântica, o Machado já era meio do contra. Eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Então, quando a gente dá uma olhada aqui na apresentação que o próprio Machado escreveu para a primeira edição aqui desse livro, já dá pra perceber a atmosfera que a obra vai ter. Então, ele vai usar aqui uma epígrafe do Shakespeare, que é um verso que aparece inclusive em várias obras ali do Bardo. O Machado registrou aqui a versão em original em inglês, né? Mas numa tradução livre, então ficaria algo como: nossas dúvidas são traidoras e nos faz perder o bem que poderíamos conquistar por medo de tentar. Então essa frase vai ser o raison d'être do romance, né? Ou seja, a razão de ser, o coração aqui do conflito. E a partir dela já dá pra entender que o Ressurreição vai ser uma história de um sujeito que não foi traído por ninguém, exceto por si mesmo. Então é um sujeito que se afunda ali no mar de desconfiança, ele vai ser corroído pela própria paranoia e acaba sabotando o que talvez seja ali a sua única chance real de felicidade, que chegou a cruzar o caminho dele. E esse bem que se perde por medo de tentar, conforme essa epígrafe aqui do Shakespeare, né? Vai ser então o quê? O amor verdadeiro, a possibilidade ali de uma entrega sincera que vai ser estrangulada antes mesmo de se realizar por completo. E aí a gente também percebe que o Machado, né, já no seu primeiro romance, ele já vai abrindo caminho para esses grandes temas que iam atravessar a sua obra mais madura anos mais tarde, que vão ser então o ciúme, a traição, aqueles jogos de aparências, né? E também as rachaduras na mentalidade, na psique, né? E na alma humana. Falando um pouco sobre a história em si, o Ressurreição vai se passar no Rio de Janeiro do século XIX, bem ali no centro da capital do Império, né? Entre salões burgueses e casas elegantes e saraus ali frequentados pela elite. Então a gente vai ser apresentado aqui ao nosso protagonista, que vai ser o Dr. Félix, que é um médico respeitado ali da elite carioca. Ele é muito bonitão, muito rico, muito culto, um galã dos tempos do Império, né? Ele vive sozinho, mas tá sempre rodeado ali de gente influente e de mulheres que são muito interessadas nele. Só que o Félix, ele tá bem longe de querer compromisso. Isso porque ele é um mulherengo, ele vive pulando ali de casa em casa. Então logo no começo aqui da história, ele vai dar um fora ali numa moça com quem ele tava se relacionando, porque segundo ele, né, o prazo para os seus relacionamentos é de 6 meses, ou seja, passou 6 meses ali com a donzela, ele já perde o interesse. E é bem engraçado porque o Félix é bem cínico, ele tem toda uma lábia ali. E a trama vai começar de fato quando o Félix conhece a Lívia, que é uma viúva, irmã ali de um conhecido dele. A Lívia é uma mulher muito bonita, muito madura, independente. Ela é mãe ali de um menininho e ela já tem aquela vibe de mulher que não tem muito tempo pra gracinha. E aí o que vai acontecer, né? O Félix e a Lívia vão se apaixonar e aí a gente pensa que vai rolar aquele romance arrebatador, com direito a casamento, com um possível final feliz, com criancinhas ali correndo pelo jardim. Só que não, né? O Machado, ele já deixou bem avisado, até nessa citação aqui do Shakespeare, né? Que ele vai dar uma canetada meio torta aqui nessa história. Isso porque o problema ali do Félix é o ciúme. E não é qualquer ciúminho, não. É o ciúme que beira ali a psicose, a paranoia, daqueles que transformam até um bom dia de uma pessoa num ela tá me traindo. E aí o Félix, ele vai se enroscando nesse ciclo de desconfiança, de insegurança, onde qualquer gesto ali da Lívia já vira suspeita. Ele vai terminar o noivado, depois ele volta atrás, depois ele termina de novo. E assim aquela relação dos dois vai sendo corroída, mais por culpa do Félix mesmo do que por qualquer outro fator externo. A alma de Félix não tinha energia bastante para uma resolução extrema. A vida voltava a sorrir-lhe. Era uma ressurreição. E aí a gente vê que as mulheres aqui do livro, elas estão meio que encaixotadas ali naqueles moldes da fragilidade do século XIX. Então, além da Lívia, a gente vai ter também a Raquel,
que é bem aquele estereótipo de mocinha romântica. Só que, por outro lado, os homens aqui são bem palermas. Então, o Félix, ele vai ser esse típico representante da elite carioca do século XIX. Ele é um médico muito refinado, como mencionei, né? Que ele frequenta saraus e tudo mais. Enfim, ele é o kit completo ali do homem bem nascido da corte. E ali no Rio de Janeiro, né? Que era essa cidade que já concentrava toda a vida política e social do Brasil imperial. Mas a graça desse personagem tá justamente aí, porque o Machado ele vai construir esse sujeito, né, que por fora ele é todo posturado, mas que por dentro ele é cheio de inseguranças e de vaidade ferida. Então é como se o Machado estivesse dizendo, né, olha só pra esse homem, né, sofisticado, cheio de si, e é só alguém que não consegue nem lidar com o fato de que a mulher que ele ama pode ter uma vida própria. E o mais interessante é que no final de todo esse entreveiro, né, o Félix, ele não vai necessariamente cair, né, ele vai simplesmente murchar. Então não tem necessariamente aqui uma catarse, ninguém fica louco, não há um final trágico aqui. Só existe então esse esvaziamento meio cínico, que é um tom, inclusive, reforçado justamente aqui por esse narrador. A alma de Félix não tinha energia bastante para uma resolução extrema. A vida voltava a sorrir-lhe. Era uma ressurreição. Então, mesmo esse sendo um romance romântico, o Ressurreição ele já está apontando ali para aquela virada realista que viria em obras como o Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Dom Casmurro. Então, em vez de apenas ter o foco ali na ação, né, da aventura, ou em personagens que são muito idealizados, que são alguns tropos do romantismo, né, o Machado ele já começa a ensaiar, digamos assim, essa investigação da mente humana. O drama, então, vem dessa segurança emocional aqui do Félix, e, nesse sentido, até mesmo esse processo de se apaixonar ocorre de uma forma até um pouco mais racionalizada, um tanto cínica. E aí ele vai usar esse motivo romântico, né, de ressurreição aqui do título, para alegorizar justamente esse pretenso recomeço do Félix, essa nova chance que ele encontra para o amor. A gente vê também esse mesmo movimento ali na Lívia, inclusive, ela sendo uma viúva muito jovem, né? A gente vê como ela também veio de um casamento anterior com o qual ela já não estava muito feliz, com aquele marido ali que bateu as botas. Ou seja, ninguém termina feliz, mas também ninguém termina morto. E a ironia é que o que realmente renasce aqui no final, né, é um sujeito que escolhe o conforto da própria mediocridade. Então, de fato, aqui no Ressurreição a gente já tem o Machado ensaiando essa rejeição dessa convenção do tudo ou nada do romantismo, mostrando então a dor de um rompimento desse amor de perdição que não explode, mas que corrói. Então é um fim sem tragédia, mas cheio de melancolia, o que talvez seja ainda mais cruel. Enfim, é isso, eu gosto muito aqui desse romance. O Machado era muito divertido, ele tinha umas canetadas aqui muito boas. Eu gosto muito, por exemplo, dessa figura de linguagem que ele vai usar para traição, né? Aquela de queimar incensos em outros templos. É muito boa. E ele também tem um talento para criar essa afeição por personagens detestáveis, que é muito impressionante. Então eu gostei muito aqui do Félix, de todas essas cagadas e paranoias que ele vai fazer aqui. Então aqui a gente encontra um Machado até meio tímido, talvez, né? Meio preso ali às convenções da época, mas com momentos, sim, de muita genialidade. Lembrando que aqui é o primeiro romance dele. Então é isso, é um livro que vai girar sobre a ideia de que o ciúme é menos sobre o outro e mais sobre quem sente. E é um Machado já em 1872, ainda que de forma sutil, né, desmascarando aquela elite brasileira com espelho sutil. Então, por trás dessa erudição, daquela moral, daquela pose, existe só um homem que não sabe muito bem lidar com o outro. Então é isso, tá lançado aqui o projeto Machado de Assis em ordem cronológica no canal. A próxima leitura então vai ser aqui O A Mão e a Luva, que eu tô planejando ler e falar também aqui muito em breve. E é isso, me diz aqui se você já leu o Ressurreição, o que é que você acha aqui desse livro, vou gostar muito de saber. E muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.